Olá, eu sou Gê, quero falar com você. E aí, como você está? Você está bem? Hoje nós vamos falar sobre morte, mas aqui o vídeo é para que vocês tenham vida, tá? Fiquem, vocês entenderão por que morte, por que falar de morte, por que entender um pouco sobre esse assunto. Deus, ele ministrou no meu coração sobre esse assunto, morte, sim. E a morte, para o ser humano, é algo muito misterioso. E hoje nós vamos revelar algumas informações aqui. O seguinte, só existem 3 causas para a morte do ser humano. Isso mesmo que você ouviu, 3 causas. Mas quais são elas? Quais são os tipos de morte que o homem pode sofrer? O homem, eu digo ser humano. São elas: a morte trágica, a morte por negligência e a morte natural. Vou explicar cada uma. O que seria essa morte trágica? A morte trágica é aquela que é causada pela maldade do homem, sabe? Aquele homem mau, perverso, que vai e tira a vida de pessoas, muitas vezes inocente. E aí existe a morte trágica também no sentido de imprudência, sabe? Aquela pessoa imprudente, a gente vê muito esse exemplo no trânsito, pessoas imprudentes que não respeitam o limite de velocidade, de carga e outras coisas. Então, essa morte é o tipo de morte trágica, causada pela imprudência do homem ou pela maldade mesmo do ser humano. E o segundo tipo de morte seria o tipo de morte por negligência. Como assim negligência? Sim, negligência. São as pessoas que negligenciam os princípios bíblicos, os princípios e valores. Sim, por exemplo, a palavra de Deus nos ensina sobre a soberania do Senhor, sobre o amor ao próximo, sobre o perdão. E quando a pessoa negligencia esses princípios, não segue os princípios bíblicos, ela caminha por veredas de morte. Por exemplo, uma pessoa que não consegue perdoar. A mágoa, ela corrói os ossos, a inveja, ela corrói os ossos. E o que leva? Leva a gerar doenças, muita gente depressiva. Por quê? Porque sofreu com alguém que humilhou, alguma coisa, e fica depressiva e não consegue perdoar, e não consegue se libertar, e aquilo vira uma depressão, vira um câncer e leva à morte. Pessoas que desejam tanto poder e humilham as outras e passam por cima das outras a ponto de tirar a vida de outras pessoas. Então, assim, esse é aquele tipo de morte de negligenciar princípios importantes. O amor ao próximo, amar o próximo é um mandamento, devemos amar o nosso próximo. E quando a gente não consegue amar, é complicado ter uma vida boa, abundante. Isso gera problemas emocionais. Problemas quando a pessoa tem pensamentos ruins, esses pensamentos vão gerar ações ruins e gerar resultados ruins. Tudo isso leva a caminhos de morte. E por fim, eu vou falar sobre a morte natural. Como é morrer naturalmente? A morte natural, ela não gera um sentimento de medo, de pânico, não. A morte natural, ela gera um sentimento de cumprimento do dever. É como se a pessoa viesse ao mundo, cumprisse sua missão e chegasse o dia de partir. Olha só, eu tenho um exemplo assim que eu gosto demais, que é o exemplo de Jacó. Nós temos o exemplo de Abraão, o exemplo de Isaac, o exemplo de Jacó, que são de morte natural e que foi linda. Por incrível que pareça, a gente pode dizer que foi uma morte assim, muito referência, para dizer linda.
Então, Jacó, antes de morrer, ele mandou chamar o filho José. Chegou, conversou com José. Ele, depois que conversou, que abençoou os seus netos, ele chamou todos os filhos, que eram 12 filhos, abençoou cada um e ele revelou praticamente o futuro de cada uma daquelas gerações, ou de cada um daqueles filhos das suas futuras gerações. Então foi assim, uma morte linda, e depois que ele fez isso, ele deitou e foi, reunido aos seus antepassados. Gente, que maravilha você imaginar que um dia você estará com seus filhos, seus netos, talvez bisnetos, e pode chamá-los e abençoá-los e poder se reunir aos antepassados. E quiçá, se assim você tiver um compromisso com Deus, aceitou Jesus e também ter um encontro com Deus, e morar no céu. Não seria o fim a morte, sim o início de uma vida, de glória eterna. Então, assim, esses são os 3 tipos de morte. E Deus, ele fala que coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e você pode escolher hoje. Então eu digo para você, escolha hoje a vida, certo? Escolha viver nos princípios e valores cristãos de Deus, e eu tenho certeza que sua morte será uma morte natural, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Beijo, até a próxima. Dê o like, compartilha. Sabe aquela pessoa que tem medo de morrer? Compartilha para ela. Fala para todo mundo que a morte não precisa ser o fim, e sim o começo de uma vida junto com o nosso Criador, com o nosso Deus. Tchau, até a próxima. Beijo.